Olá, boa tarde a todos. Esta é a Eclésia.tech, Conferência Internacional sobre Tecnologia. Eu sou Marcos Florentino e estou aqui para conversar com Jean Sibelius. Jean é formado em música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, com especialização em regência e canto coral. É também empreendedor. Jean é responsável pelo CEMUSE, Centro de Música Sibelius. E amanhã, na nossa conferência, às 20 horas, horário de Brasília, será o palestrante falando sobre o projeto musical Amo. Sobre tudo isso e muito mais, vamos conversar agora. Jean já está aqui, então vamos ao papo. Olá, Jean. Boa tarde. Tudo bem? E aí, Marcos, tudo bom? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente na live, pessoal que vai chegar aí, que vai ver depois. Boa tarde. Aqui para a gente que está no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Verdade, verdade. Prazer conhecer você e prazer receber você aqui. Rapaz, o privilégio é todo meu, né? Além de você, eu vi a live que você fez com o Romo, foi muito legal, foi muito bacana. E todo amigo do Romo já tem um lugarzinho separado para nós aqui. Ah, que Sendo maravilha. gente boa. Maravilha. Obrigado aí pela consideração. Bom, vou começar com uma curiosidade. Uma curiosidade. Seu nome, Jean Sibelius, é nome de músico. Eu acho que isso não é por acaso. Jean Sibelius era um compositor erudito, finlandês, não é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o meu nome é Jean Sibelius por conta do meu pai também ser músico e maestro, e gostava demais de música clássica, ele era especialista, ele era regente coral também e regente orquestral, maestro de orquestra. Então ele homenageou, né, aos músicos, os filhos, né, colocando o nome de músicos. O meu saiu Jean Sibelius, que é um compositor finlandês do século passado, inclusive ele que fez o hino nacional da Finlândia, né? E ele é um expoente da música e uma grande referência da música clássica e da música em geral, de todos os tempos. Você falou sobre homenagear os filhos, então você tem irmãos que também receberam nomes de músicos como homenagem? Sim, eu tenho dois irmãos. Um se chama Ricardo Wagner, por causa de Richard Wagner, né, também um músico alemão, e o Pablo Rossini, por causa de Rossini, né, que também recebeu o nome dele. Então, já viu que meu pai gostava do negócio, né? Eu nem preciso perguntar como a música chega à sua vida, como começou tudo, porque o cenário já estava preparado, né? O ambiente preparado. Muito preparado. Eu tinha muita música, eu vivi muita música em casa. Mas eu também tinha um outro nicho musical que era o da igreja, né? A igreja que, na verdade, potencializou esse talento, porque a igreja normalmente é um lugar onde a gente tem espaço para desenvolver. Então eu nasci com esse DNA, podemos dizer assim, né, de talento musical, né, por conta do meu pai, da vivência musical com o meu pai dentro de casa, mas a igreja também foi um fator preponderante para que esse talento musical pudesse desenvolver e até mesmo emergir, porque o talento ele está dentro, então ele precisa emergir e se deslocar para fora, né? Então a igreja sempre foi esse local onde a gente se encontrava com os amigos, com os irmãos, até porque a igreja tem uma diversidade muito grande de música, né? São as bandas, os corais, os solos, os grupos de vozes mistas, que a gente chama, né? De voz de soprano, contralto, tenor e baixo, né? Orquestras. Então, é uma infinidade de influências musicais que a gente acaba também introduzindo na nossa vivência musical. E seu pai era pastor, correto? Correto, pastor. Ele era pastor, ele fez o seminário, eu acho que ele terminou o seminário no ano que eu nasci, em 73. Então, ele era pastor, mas ele sempre atuou muito na área da música, na área musical, né? Do cenário musical, regendo grandes coros lá no Rio de Janeiro, como Associação Coral Evangélica, que depois se transformou em Coral Excelsior.
que era uma das grandes associações corais do Rio de Janeiro e automaticamente do Brasil. E também em algumas igrejas, regendo alguns coros, como ministro de música também. Então, meu pai sempre foi um pioneiro nessa área de música evangélica, de pastoreio de música evangélica no Brasil. Tá. Nesse ambiente eclesiástico, diga para mim se procede. Me parece que você, quando criança, ao terminar os cultos dominicais pela manhã, dava uma fugida e deixava os pais doidos sem saber por onde você andava. Em vez de ficar ali com as crianças brincando no pátio da igreja, qualquer coisa do tipo, você corria para uma salinha onde acontecia o ensaio do conjunto sonoros. É isso mesmo? Exatamente. Você matou uma charada aí, porque um dos grandes influenciadores meus na música foi um grupo musical da década de 70, 60, 70 e alguma coisa de 80, e até hoje também eles continuam existindo. Grupos sonoros. Eu tive com alguns membros desse grupo no mês passado, no Rio de Janeiro. E eles continuam funcionando, mas eles influenciaram muito a minha vida desde a minha infância. Quando eu era pequeno, eu acabava o culto da manhã, as crianças gostavam de correr, brincar, de subir, descer e tal. E esse grupo ensaiava depois do culto da manhã. Eles tinham uma sala reservada deles na igreja que só eles tinham acesso. E quando eu ouvia o som da música, eu estava correndo junto com elas, brincando. Mas quando eu escutava o som da música, eu corria para ver o ensaio e ficava escondidinho lá, assim, quietinho para não incomodar, mas vendo toda aquela dinâmica do baterista arrumando ali a sua bateria, o baixista afinando, o guitarrista fazendo os acordes, o pianista, o vocal testando o som. Então aquele mundo, aquele universo musical já começou a me encantar desde novo. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, por aí. E quase te colocou em apuros numa certa ocasião, não foi? Sim, teve um dia que meu pai estava querendo muito ir embora para casa e eu fiquei tão envolvido ali e ele esqueceu por algum motivo que eu ficava ali também, além de brincar, ele rodou a igreja. Quando ele chegou para poder me buscar na sala do Conjunto Sonoros, ele veio assim meio que para me pegar, aí o pessoal do grupo me defendeu, falou, não, peraí, pastor, não, peraí, deixa o Janzinho, estava aqui com a gente, não bate nele não faz isso com ele não. Aí meu pai acalmou o coração, me levou e tal, mas foi um dia muito atípico para mim, muito atípico. O grande sucesso do Conjunto Sonoro, se a gente pode chamar assim, é A Procura, não é isso? Então, sim. Aí, ó, a procura de Jean. Sim, é a procura. É verdade. Eu não sou violonista não, tá? Mas acho que é mais ou menos assim, algo assim, né? Não sei se vai dar para ouvir legal aqui na transmissão do Instagram. A gente tem um forte ruído assim do áudio, né? Tinha algo assim? É exatamente isso. Bondade sua dizer que é exatamente isso, né? Era isso mesmo. É exatamente isso. Um abraço para o Carlão. Aproveita enquanto você está tocando, dá um abraço para o Carlão, que era o guitarrista, muito meu amigo. É o guitarrista até hoje dos Sonoros, né? O Carlão. Procurei por ti, não encontrei, né? Isso. Eliezer Maia, cantando no vocal, eternizou essa música na voz dele, né? Eliezer Maia. Me lembrei porque meu irmão ouvia por aqui, né? Quando eu era criança. Então, são memórias afetivas, musicais. Né? Exatamente. Eu vou te contar uma outra história também, relacionada à música e à igreja, que me veio esses dias agora a lembrança. Fui criado na primeira igreja batista de Irajá, no Rio de Janeiro, o pastor João Falcão Sobrinho. Sim, e houve uma... demais, né? Isso, pastor Falcão, um amor de pessoa, ele está na glória agora e deixou muitas marcas na minha vida. Ele foi o pastor de uma parte muito significativa da minha história. E interessante que aconteceu uma vez que no culto, lá na igreja de Irajá, o sonoro estava tocando e na hora de encerrar o culto, acredito que seja alguma coisa dessa, e o pastor Falcão chamou meu pai para reger o cântico. O último hino do culto, eu não lembro qual era.
E aí, o que aconteceu? Meu pai estava com meu irmão de colo lá embaixo na igreja. O meu pai desceu porque meu irmão estava chorando e eu, devia ter os meus 2, 3 anos de idade, estava ali. E o pastor Falcão começou a insistir. Pastor Cardoso, Pastor Cardoso. E conta a história, que eu não me lembro, mas isso daí é uma história verídica. Inclusive o pastor Falcão, ele registrou essa história no Jornal Batista. Eu tenho esse Jornal Batista, que conta essa história. Quando minha mãe olhou para o lado, eu já estava no corredor lateral da igreja com aqueles salmos, provérbios, do pequenininho, dos Gideões. Isso, no Novo Testamento. E eu estava com ele na mão, e quando ela olhou para mim, eu já estava indo para o púlpito, respondendo ao chamado que o pastor tinha feito ao meu pai. Eu não sei, provavelmente eu olhei se meu pai não estava indo, eu tomei para mim essa responsabilidade de ir. Na época, existiam aqueles diáconos que ficavam na ponta da escada que subia para o púlpito, e o diácono falou o seguinte, o diácono tentou me segurar. Quando o pastor Falcão olhou para o lado e me viu, ele pediu para o diácono para deixar eu subir. Eu fui, 3 anos de idade, mais ou menos, alguma coisa assim, 2, 3, 4 anos de idade. Eu subi e botei o livrinho de cabeça para baixo, fiz todo o ritual que meu pai fazia, segurei numa mão, na outra mão eu estendi para começar a regência, olhei para o conjunto sonoro e fiz assim, ó, como meu pai fazia para eles dar a introdução. Conta a história que metade da igreja morreu de rir e a outra metade da igreja morreu de chorar, de emoção, de alegria, de ver aquela espontaneidade infantil, né? E isso daí também foi um outro fato muito marcante na minha trajetória, né? Quando a gente... Essa eu não sabia mesmo, olha, que barato. Não, inclusive é a primeira vez que eu conto isso numa live, né? Eu estou contando pela primeira vez para você e para todo mundo na live. Em primeira mão. Em primeira mão. Jornalista conta dessas coisas. Vamos falar do CEMUSE, não da CEMUSE, né? Do CEMUSE, Centro Musical Sibelius. Sim. Tem Macaé, no município de Macaé. O Centro Musical Sibelius hoje ele está em Macaé, que é o interior do norte fluminense do Rio de Janeiro. E ele é um centro musical, ele não é uma escola de música. É bom deixar isso bem diferenciado, porque a escola de música, ela se detém também, principalmente a matriz da escola de música é o ensino musical, essa parte de trabalhar essa parte do ensino. Mas o Centro Musical Sibelius, ele é um centro artístico, em que tem a música como o elemento principal e primeiro da atividade artística. E dentro do Centro Musical, nós também, como um dos braços do CEMUSE, nós temos as aulas de música. E temos também outras atividades, como ensaios, como apresentações, recitais, saraus. Nós queremos agora implementar roda de poesia, nós queremos também estender para dança, nós queremos estender para outras ramificações da arte. E eu acho que vai ser muito interessante, mas como eu sou músico, a minha esposa também, Patrícia, ela é professora de música e uma artista, então a gente começou pelo viés da música. E aí começou como Centro Musical Sibelius, mas ele é um centro musical também que tem outras demandas artísticas acontecendo junto com ele. Ok, então o foco não são as aulas de música, embora elas aconteçam com certa importância e relevância no centro, mas não é o foco, não é o enfoque do centro. Não, na verdade, tudo é o foco. Na verdade, porque o foco é a arte. Então, o desmembrar da arte em forma de música, ele se torna foco porque ele está dentro desse perfil da arte. Okay. Então, o ensino musical, a aula de música, ele tem esse valor muito, muito especial porque ele fomenta a arte, ele fomenta o ensino de um instrumento musical e junto com o instrumento musical as pessoas podem adquirir os benefícios que a música oferece a todo ser humano. Benefício intelectual, emocional, físico também, por causa das questões motoras envolvidas no tocar de um instrumento, né? Então, a música ela é o ponto principal aqui do CEMUSE, do Centro Musical Sibelius.
Mas as aulas de música também é o foco, porque ele fomenta isso e prepara, né, para o sarau. Vamos fazer um recital. Então, as aulas é que são aqueles promovedores do recital, promovedores dos sarais e assim, etc. Com esse momento da pandemia, fica um pouco comprometido, né? As aulas ficam comprometidas. Mas acontecem via online, acontecem de modo virtual, correto? Sim, quando nós começamos o CEMUSE, nós começamos com aulas presenciais. Eu já estava dando aula na casa das pessoas, né? Eu dava aula na casa das pessoas, em home, e a minha esposa é professora de um colégio regular aqui da cidade, e ela é professora da cadeira de música também. Então, quando eu vi que eu já estava tendo um número de alunos que justificaria você abrir um espaço para você, então, no dia 5 de março de 2018, nós começamos o CEMUSE. Nós abrimos num lugar, num prédio, e agora nós migramos para uma casa, que é um ambiente muito maior, nós temos mais salas, né, uma recepção mais ampla, e por conta da pandemia, as aulas presenciais, elas se transformaram em aulas online, né? Nós vimos uma necessidade de antecipar um movimento que nós queríamos fazer, mas um pouquinho mais tranquilo, não com essa correria, né, por conta da pandemia, mas nós antecipamos esse planejamento das aulas online e começamos também assim que deu início à pandemia, onde se fechou aqui em Macaé as escolas, fechou academia, centro musical e tudo, muitas partes laborais, muitas empresas fecharam o seu serviço, a sua prestação de serviço. Nós nos vimos fortalecidos, empenhados e incentivados, estimulados para entrar para as aulas online. E aí a gente começou a entrar de cabeça nesse universo. Você percebe que, de modo geral, em relação ao público, ou da parte do público, existe uma certa desconfiança com a aula online, no sentido de que a performance não será a mesma, o rendimento não será o mesmo? Existe esse preconceito, chamamos assim, vamos chamar assim? Isso vai se dando, na verdade, Marcos, ao longo do tempo, né? Porque eles têm a referência da aula presencial. Isso é uma coisa. Você tem referência. O EAD, o estudo à distância, no Brasil, ainda não é tão sofisticado e não tão implementado como em outros países, que isso já é muito natural de acontecer. Então, assim, a maioria das pessoas não conhece a questão das aulas online, das aulas ao vivo, da interação ao vivo. E você tem algumas vantagens em relação às aulas presenciais, mas você tem essa questão do estranhamento, em algum momento, das pessoas em relação às aulas presenciais, que são a sua referência. E para o professor também não é diferente, porque o equipamento que às vezes a pessoa usa não é um equipamento necessariamente ideal, né? O ambiente em que a pessoa está fazendo aula não é necessariamente um ambiente ideal para que isso aconteça, né? Tem muito movimento. A estrutura de Wi-Fi e conexões não é uma estrutura que, vamos dizer assim, ela é confortável, porque ela depende do streaming, do carregamento da mídia, para que ela possa desenvolver um bom estudo e ter o mínimo de ruídos na comunicação da aula, né? Então as pessoas, elas têm sentido alguma diferença, mas isso aos poucos tem sido resolvido mesmo, quando a gente vai dando esse norte, esse feedback. Por exemplo, nós aqui da CEMUSE, nós fazemos o seguinte, nós damos um passo a passo para que a aula de música seja uma aula de música bem aproveitada. Por exemplo, que ela esteja num ambiente com uma boa conexão, um ambiente silencioso, de preferência que ela consiga definir a atenção dela para a aula, né? Que ela se prepare com um copo de água, como esse aqui que eu estou bebendo agora. Opa, vou aproveitar e fazer o mesmo. Está quente por aqui. Então, e depois ela também
ter a atenção dela, botar a câmera de forma que ela consiga ser vista. Por exemplo, eu dou aula de ukulele. O ukulele é um instrumento pequeno, então aqui ó, na tela ele já cabe, ela consegue ver minha mão esquerda trabalhando e minha mão direita. Sim. Já o violão, na aula de violão, eu tenho que pedir para ela afastar um pouquinho mais a câmera. Porque aqui, ó, a mão direita é visível, mas a esquerda ela se torna invisível. Ou se eu tiver aqui... Então, se nós fizermos um movimento de distanciamento, nós temos como fazer isso daí. Entendeu? Então, são alguns detalhes, algumas questões que a gente vai ajustando. E aí, com a prática, com o envolvimento, com o tempo, a pessoa vai se sentindo mais confortável, né, de fazer esse movimento. Mas as pessoas que estranham, normalmente, elas depois de um tempo, elas começam a se adaptar. Como tudo na vida, né? A gente acaba se adaptando. Não obstante esses contratempos, então seria mito pensar que o rendimento não seria o mesmo, né? É possível aprender sim. Muito possível, não? E nós descobrimos que existem outras vantagens que você tem algumas plataformas que você pode compartilhar tela, que você pode enviar material em PDF, pode enviar vídeo, você pode gravar a aula e você pode enviar essa aula gravada para a pessoa, para se ela tiver alguma dúvida durante a execução do estudo dela, semanal, ela pode ir lá na aula rapidinho e tirar aquela duvidazinha, foi isso que ele falou, eu esqueci. Né? Então, nós temos algumas vantagens em relação à aula presencial, que dificilmente dificilmente alguém grava a sua aula para depois levar para casa, né? Mas na aula online você já tem essa possibilidade muito, muito tranquila. Então, a aula online hoje é um excelente momento para que as pessoas possam experimentar e usufruir desses benefícios. Ok. Pastor Romulo está aqui com a gente, entrou há pouco, está dizendo o seguinte, se a live demorar muito, se tornará um show, 2 talentos juntos. Tinha que ser o Romulo, né? Pastor Romulo ele é um grande artista também, não só de tamanho, mas ele é um grande artista também. E um grande entusiasta, né? Incentivador. Sim. Enfim, sim. Aqui agora a Patrícia Campos, um abraço. Patrícia Campos é minha esposa. Ela que é professora de música. Quando eu preciso de alguma orientação, de alguma coisa, eu corro para ela. A Patrícia, além de professora de música, de formação, ela é pedagoga também. Ela tem uma formação muito mais específica nessa área do ensino e ela que faz toda a nossa arrumação aqui do CEMUSE para que a gente possa oferecer a melhor aula para os nossos alunos. Que legal. Seja bem-vinda, Patrícia. Aqui com a gente também, Akiama Anjos. Espero ter lido corretamente aqui o nome do usuário. E pastor Akiama é lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vindo. E também tem a Gisane, que passou por aqui. Agora, está aqui. Gisane também estudou com a gente lá no Seminário do Sul e é uma grande professora de música, de canto. E ela tá lá no Nordeste. Eu esqueci a cidade, Gisane, me desculpa. Vocês fizeram uma live juntos, né? Você é Sim, fizemos. Só colocar aqui pra gente, Gisane, qual é a cidade que você tá. Ela dá aula no conservatório da cidade dela. Eu acho. Só gente. Acho que é Maceió. Muita gente boa aqui. Jeremias Martins também aqui. Jeremias é um amigo nosso. É um amigo nosso aqui de Marins. Eliezer Marins também está por aqui. Eliezer é ministro de música da Primeira Batista Enceropédica. Isso. Contemporâneo, né? Ele terminou um pouco depois o seminário, mas está acompanhando por aqui. Aracaju, a Gisane. Aracaju, Sergipe, é isso mesmo, Gisane, obrigado. Rebeca acaba de entrar também. Rebeca é nossa amiga aqui de Macaé. Show de bola. Bom, próxima pergunta, então. Voltando a CEMUSE, ou o CEMUSE, quais são os instrumentos musicais que são oferecidos como possibilidades de aprendizagem para aqueles que desejam? Sim, o CEMUSE, ele tem uma vasta palheta de instrumentos. Nós temos hoje piano, teclado, né? Porque algumas pessoas falam assim, mas poxa, piano e teclado não é a mesma coisa? O piano e o teclado, eles têm
a mesma mecânica. Mas o piano, ele é acústico, um instrumento acústico, um instrumento que você toca ele com a mecânica, mas você não tem opções. É o som que ele produz e ponto. O teclado, ele já vem com outras questões, por ser um instrumento eletrônico, ele tem outros timbres, outras sonoridades. Então, quando você estuda o teclado, você não estuda só a mecânica do instrumento, você estuda a sonoridade. Você estuda quais são os sons que são mais utilizados como sons melódicos, sim, outros como sons harmônicos. Então você tem uma diferença nisso. Então nós temos piano, teclado, da mesma forma violão e guitarra, né? Violão é um instrumento acústico, tem a sua mecânica. A guitarra, apesar de ter a mesma mecânica, tem outros recursos de sonoridade, por ser um instrumento elétrico, né? Então, nós temos também contrabaixo, bateria, violino, aulas de canto, regência coral, musicalização infantil e musicalização com bebês, olha, que é um novo produto que a gente tem aqui, mas tem sido um sucesso. E eu queria falar um pouquinho desse musicalização com bebês depois, num segundo momento, porque ele tem sido muito especial para a gente aqui. Então, são essas as expressões musicais que a gente trabalha aqui nas aulas de música. A teoria musical sempre presente em todos os contextos aí de ensino. Sim, teoria musical, sim. Ela é oferecida. Pode ser apenas teoria musical. Sim, ela é oferecida tanto como teoria, mas ela também está embutida nas aulas de conjunto, dos instrumentos. E nós temos aqui uma história muito bacana. Em 2 anos e meio que nós temos aqui, eu dava aula para um menino de piano em 2017. Quando nós abrimos o CEMUSE, nós tivemos uma experiência desse menino, adolescente, que estava acabando, no último ano dele do ensino médio, ele estava acabando e ele queria fazer prova de composição musical na Unicamp. Então, ele fez aula de teoria musical e fez aula de piano, 2 aulas distintas, teoria musical e piano. E assim, uma grande felicidade, um grande ponto no nosso currículo foi que para 5 vagas em todo o Brasil, esse menino foi aprovado e hoje ele está no curso de composição da Unicamp. Parabéns. Parabéns. O nome dele é Gustavo Lengruber, um ótimo músico, e hoje já está acelerando na cabeceira da pista para alçar altos voos. Maravilha, que maravilha. Você falou flauta doce? Vocês oferecem? Não, é verdade. Faltou a flauta doce e saxofone também. Flauta doce e saxofone também. Inclusive, a flauta doce, nós temos uma metodologia própria. A professora Patrícia, ela escreveu uma metodologia de musicalização infantil através de flauta doce. Uma metodologia que é utilizada até em escolas regulares, né? As escolas que têm aula de música e às vezes o professor quer dar aula de música, mas não tem material, eles nos procuram e a gente fornece esse material para as escolas, para eles poderem fazer as suas aulas de música. Uma vez que a flauta doce, no seu princípio, ela é muito fácil de pegar, né? Ela é um instrumento de fácil mecânica e de fácil acesso, porque ele é um instrumento barato. Então, a gente optou por fazer esse sistema de metodologia de flauta doce para musicalização infantil. E num primeiro momento você mencionou, até demonstrando o ukulele, né? Que você pronuncia como oxítono aí, né? O ukulele, alguns ficam em dúvida quanto pronúncia, né? Aqui no Brasil ele foi batizado de ukulele, né? Mas tem outros lugares que se chama de ukulele. Isso, é um instrumento havaiano. É um instrumento havaiano. Na verdade, ele é de origem portuguesa, né? Quando os portugueses atracaram lá nas ilhas do Havaí, eles levaram a viola portuguesa. Uhum. E aí conta a história, né, que um dos nativos aprendeu a tocar essa viola portuguesa tão bem que toda vez que eles queriam ouvir essa viola portuguesa sendo tocada por esse nativo, chamava ele, então mandava chamar o ukulele, que era o nome desse nativo havaiano.
Então ele trouxe, e o instrumento trouxe o nome dele e ganhou essa fama mundial, né? Como o ukulele ou ukulele. Hoje, Jean, quem desejar entrar em contato para fazer as aulas, qual o melhor caminho? Como deve proceder? Sim, as nossas aulas, nós temos o nosso Instagram, que é @semusemacaé, e ele está no Instagram, é fácil de achar a gente também, o Centro Musical Sibelius no Facebook. E aí você consegue ter ali no Instagram, eu acho que é o melhor momento, porque você já tem um linkzinho que já vai diretamente para o nosso WhatsApp para poder ver melhores informações, questão de valores, questão de horários. Então o Instagram é sempre uma boa ferramenta para poder chegar até nós. Ok, sua esposa está aqui dizendo, a flauta doce é um excelente instrumento musicalizador, especialmente em grandes grupos, como é o caso das escolas. Registrar aqui também a presença do Bira e da Alzira, que entraram há pouco. A Alzira é uma pessoa que eu amo demais, vou deixar registrado nessa live. Ela é uma corista minha de um dos coros que eu rejo aqui em Macaé. Eu atualmente rejo 4 corais aqui na minha cidade. E no coral da minha igreja, na Igreja Presbiteriana Central de Macaé, tem o coro Jardim de Oração, que é o coro que a gente chama carinhosamente de Jardora, e a Alzira faz parte desse coro. É uma mãezona que eu tenho lá no coro. Cuida de mim e puxa minha orelha também quando às vezes preciso. Ah, que legal. Você ia falar sobre a musicalização para bebês, então, oportunidade, Sim. agora o microfone é seu. Sim. Então, a gente começou esse movimento de musicalização para bebês por conta da Patrícia ter feito um curso. Né? Nós não imaginávamos que os bebês já poderiam ser inseridos no contexto musical desde seus primeiros tempos. Então, nós temos um curso aqui de musicalização para bebês de 6 meses até 1 ano e 11 meses. E o mais legal é a resposta que a gente tem desses bebês. É muito interessante como a música, ela parece que ela já faz parte da natureza humana de uma forma muito diferente. E é uma aula muito especial, porque diferente das outras, da musicalização infantil e de todos os outros instrumentos, a aula de musicalização com bebês, para bebês, ela acontece junto com o seu responsável. Então a mãe faz a aula junto, o pai traz, o pai faz a aula junto, é o avô, é a avó, é o responsável, ele faz a aula junto, e eles têm uma conexão muito legal. Acontece que quando a mãe traz traz a criança para a aula de musicalização para bebês, a conexão delas fica muito mais viva, muito mais gostosa, e a mãe acaba também sendo musicalizada junto com o filho. É uma coisa especial demais, muito interessante como a gente consegue perceber nas crianças, nos bebezinhos, como a música já faz parte do cenário de vida das pessoas. Então a Patrícia até escreveu aqui, mais para cima, que música é vida. E a gente vê isso claramente quando a gente está na aula de musicalização para bebês. E a gente vê isso também dentro do processo de musicalização para as pessoas. Quando a gente está apresentando algum recital, algum sarau, está fazendo algum movimento musical aqui na Simuse, a gente vê o quanto isso toca as pessoas. Né? O quanto a música chega em lugares que, às vezes, outras formas artísticas e outras expressões artísticas e até mesmo outras expressões não chegam nas pessoas. Então a gente acredita muito que o benefício que a música traz é muito maior do que simplesmente essa parte de entretenimento que ela é muito vinculada. Muitas vezes ela é só vinculada a entretenimento, mas os benefícios da música são para além do que só o entretenimento. Merece total destaque, e a Patrícia, sua esposa, está aqui dizendo que é um momento único de troca entre mãe, bebê e a música. Lindo de ver e viver. Deixa eu ler 2 mensagens aqui. Uma da Alzira, dizendo: amo muito esse filho emprestado, referência aí a você, muito bom músico e está no coração de todos nós. A Alessandra, esposa do pastor Romo, está dizendo que é uma aluna que dá trabalho. Não sei de nada. Dá trabalho, Alessandra? Ela acha que dá mais trabalho do que na verdade dá. A Alessandra é uma pessoa fantástica,
fenomenal. E uma aluna também aplicada. Isso daí para mim que é o segredo de um aluno. Porque eu não sei, se você me permitir, Marcos, Claro. 10% de um grande músico é o talento. 90% é a dedicação dele ao talento que ele tem. É mais transpiração do que inspiração? Muito mais. É isso que a gente normalmente fala. A música ela demanda muito mais transpiração. Então, se você fala assim, eu tenho zero talento, se você trabalhar, você pode ter 90% de musicalidade. Porque se os 10% do talento que você nunca teve, você vai adquirir 90% pela transpiração, pelos exercícios, e a música ela vai entrando, ela vai preenchendo. E o cérebro da gente é uma coisa tão impressionante, tão maravilhoso, que ele começa a fazer sinapses. A partir do momento que você está estudando música, a partir do momento que você está fazendo música, ele começa a ligar os dois hemisférios, o esquerdo e o direito, fazendo sinapses interessantíssimas. E você pode perceber que isso é tão especial e tão importante que eu costumo dizer que pessoas que têm problema de Alzheimer, que esquecem nome de filho, esquecem nome de parentes, esquecem onde mora, com quem vive, elas têm muitas lembranças musicais. Né? Muitas lembranças musicais. Eu tenho uma tia que é uma prova viva disso. Ela lembra da maioria dos hinos do cantor cristão que ela cantou a vida inteira, mesmo esquecendo o nome de algumas pessoas próximas a ela. Então a música ela tem tem alguns estudos da musicoterapia que nos ajudam a enxergar e a afirmar que a música ela tem vários benefícios para o ser humano. Você me diz então que a música é uma habilidade adquirida e com isso qualquer pessoa é capaz de aprendê-la. É isso? Qualquer pessoa é capaz de aprender música. Qualquer pessoa, né? A gente tem essas provas aqui com a gente de pessoas que chegaram aqui realmente com uma certa dificuldade. Às vezes as pessoas não conseguem entender como funciona a mecânica do instrumento. E o que é mais interessante, Marcos, é que para que a música aconteça na vida de uma pessoa, é preciso de mais paciência da pessoa do que necessariamente paciência da pessoa que ensina. Né? Porque ela tem que ter paciência. Às vezes a angústia e a ansiedade de querer fazer logo música, isso faz a maioria das pessoas se desestimular e até parar. Eu tenho algumas pessoas que estudam comigo e falam assim, olha, eu já tentei 5 anos estudar música e já estou desistindo. Você é a última cartada que eu dou. Aí eu volto para ela o discurso dela. Então eu falei, então você vai fazer o seguinte. Então você vai fazer exatamente o programa que a gente tem para fazer aqui e você vai, cada vez que você conseguir um sucesso naquilo que você não conseguia fazer, você vai botar uma estrelinha do lado. Aí depois você vai me dizer quantas estrelinhas você conseguiu conquistar. Vamos encher o seu céu de estrelinhas, vamos encher o céu da música de estrelas, de conquistas, de vitórias, de realizações. O seu sonho é tocar violão, o seu sonho é tocar piano, o seu sonho é tocar um instrumento musical ou cantar. Comece se dedicando, fazendo, sem a pressa de querer resultados rápidos. Que a música não é uma coisa de resultados rápidos. O primeiro instrumento que eu estudei, Marcos, foi violão aos 9 anos. Uhum. E eu hoje tenho 46 anos. E continuo aprendendo. Né? Continuo nessa toada de olhar aqui, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas da minha faixa etária. Sempre alguém tem alguma coisa para ensinar a gente. A gente vive aprendendo música. Então, quem quer aprender música em 1 mês, em 2 meses, 3 meses, fatalmente vai chegar naquele período de frustração. Falar, eu já estou há 3 meses estudando e eu falo assim, olha, eu já estou há tantos anos, mais de 30 anos estudando e ainda estou tentando aprender a tocar esse instrumento. Então, qualquer pessoa, Marcos, qualquer pessoa que quiser aprender a estudar mesmo, se tiver essa disciplina e essa regularidade no instrumento, eu afirmo, empenho minha palavra aqui, de que vai conseguir tocar um instrumento.
Todos vocês estão ouvindo. Todos vocês estão É ouvindo isso aí. o que o professor Jean está dizendo. Eu ouvi o pastor Romo dizer em uma outra live que ele era desafinado, mas então há esperança para ele, né? Tem. Ele tem esperança, sim. É muito maravilhoso a gente ver essa questão do pastor Romo, porque eu já fiz alguns movimentos com ele e ele não é tão desafinado quanto ele pensa que é, né? E as pessoas normalmente têm essa ideia a seu respeito, né? Então a gente tem condição, o pastor Romo tem condição de aprender canto, como qualquer outra pessoa tem condição de aprender canto. E canto, eu vou dizer para você uma coisa, é uma das coisas mais deliciosas de se aprender. É quando você expressa, você não precisa de nada além de você para cantar, né? Você não tem necessidade de ter, eu não trouxe o meu instrumento. Não, você está cantando, você abre a boca e canta, né? E isso é maravilhoso. Vem aquela expressão natural com o instrumento que Deus fez, que foi a voz, né? Então, o aprendizado de canto é maravilhoso, eu gosto muito. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a sua palestra de amanhã, às 20 horas. Só uma Sim. palhinha, tá? Não conta tudo, não. Que é o projeto AMO, né? Aulas Sim. de Música Online. Isso foi um projeto que nasceu, eu acredito, no coração de Deus. E ele distribuiu com o pastor Romo, que me chamou para fazer parte desse projeto. Ele me deu essa incumbência também de ser o líder global da AMO International, que AMO Aulas de Música Online. E aí formou a primeira letra dessas 3 palavras em AMO, que também é o desejo do nosso coração, que através da música as pessoas possam expressar amor. E expressar amor é expressar vida, expressar gratidão, expressar contentamento, expressar júbilo, expressar celebração, expressar paz e até mesmo expressar dor. Quando a gente coloca a dor para fora, a gente está pronto para se encher de amor. Quando a gente coloca coisas que às vezes não estão muito boas para fora, a gente desocupa esse espaço para encher de amor. E ele me deu, pastor Romulo, ele me deu uma incumbência e a gente comprou essa incumbência com muita alegria e com muita determinação, que é da gente musicalizar o mundo. A AMO International, ela não é um produto americano nem um produto brasileiro, é um produto internacional. A gente está começando agora, trabalhando com o que a gente tem, mas a gente tem um projeto muito maior do que a gente mesmo. A AMO é para servir o mundo, é para servir as pessoas e apresentar a música como um desses elementos maravilhosos que as pessoas têm para poder disseminar o seu amor, a sua verdade, a sua vida. Então, a música é para todos. A música é para todos. Então, a gente está agora nesse projeto da AMO e amanhã, nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente comentou aqui dessa aula de música online, como é que ela funciona, como é que e que eu preciso ter, como é que ela funciona e como é que as coisas se processam dentro de uma aula online, né? E quais são as possibilidades, e, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas a respeito de aula de música online e já chamando as pessoas também para conhecer a AMO, www.amo.international.com, e você lá vai conhecer um pouquinho melhor da gente. Se você quiser se cadastrar, também você vai ter essa possibilidade de entrar no site e conhecer um pouquinho mais da AMO. E quem quiser saber mais, amanhã, às 20 horas, no YouTube, né? Você falando... Amanhã, às 20 horas, no YouTube, isso aí. Legal. Essa nomenclatura, como você sinalizou, é perfeita, não apenas porque simboliza aí com as iniciais aulas de música online, mas a ideia do amor, né? Do amante da arte, e também até mesmo do amador, que é aquele que chega ainda não profissionalmente no universo da música. Eu não sei se essa sacada foi do pastor Romo, ele adora fazer assim, esses jogos de palavras. Ele é espetacular, ele é uma pessoa criativa a todo instante. É difícil você estar conversando com ele e você não captar essa criatividade. Mas eu acredito, Marcos, falando do pastor Romo e talvez de
todos, ou de muitas pessoas que estão aqui mesmo nessa live, eu acredito plenamente que essa criatividade é um dom de Deus. Porque Deus é um ser criativo. Verdade. Deus é um ser criativo. Em semelhança, né? Então, herdamos essa criatividade. Exatamente. E ele, em algum momento, o salmista ele fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a gente pode ver pela obra das mãos de Deus o quanto ele foi criativo, pelas cores, pelos formatos, pelos desenhos, pelas características. Então, eu vejo muito essa característica de Deus na vida do pastor Rômulo, né? Com a criatividade que ele tem, essa alma dele, esse olhar dele de enxergar as coisas e sempre tirar uma tirada criativa ou uma percepção criativa. Então, ele estimula isso muito na gente, né? Então, esse nome Amo fica registrado, e esse Amo foi assim, ele que gerou, e eu comprei essa ideia também de poder levar música para o mundo. O mundo que a gente conhece, está vivendo, está um mundo muito desgastante, né? Você olha para vários lugares, você tem muitos pontos de desgaste. Nós queremos que as pessoas olhem para Amo e seja uma âncora de restabelecer, de se encher mais uma vez, de olhar e falar assim: não, tem alguma coisa diferente aqui que vale a pena a gente investir. Então, essa é a nossa principal missão. A aula é um pretexto, a aula é um fator que a gente faz como um processo para que as pessoas possam assimilar a música. Deixa eu só fazer um errado, o pastor Romo falou assim, sem o com. Então é www.amo.international, não tem com. Show. Tá? O pessoal que for acessar lá. Então a gente tem essa vivência na música e a gente experimenta. Quando você acaba de cantar ou de ouvir uma música maravilhosa que te preenche, aquilo traz boas coisas para dentro de você. Te preenche de uma forma muito positiva. E é isso que a gente quer que as pessoas experimentem no seu dia a dia. O mundo anda precisando de música, né? Exatamente. Olha, nós temos apenas 11 minutos. Voou, né? Passar muito rápido. Eu extraí do seu perfil 2 citações e eu gostaria de que você comentasse rapidamente as duas. Então vamos à primeira, abrindo aspas aí. Estar em um coro é participar de um momento divino, quando um se reparte e todos se tornam um. Fecha aspas. Foi uma inspiração que Deus me deu, né? Logo após a live que nós fizemos da Amo Internacional, uma live que foi até uma parte de homenagem ao meu pai pela vida e a presença dele e a inspiração que ele foi para mim e para muitas pessoas, eu postei isso porque eu me sinto meio que continuando um caminho, entendeu? Que ele começou. Eu faço o meu próprio caminho, eu tenho minha própria vida, mas em algum momento há um paralelo entre a minha vida e a vida do meu pai. Depois daquela cena com o pastor João Falcão Sobrinho, que você contou pra gente. Pois é, e assim, é uma coisa que a vida inteira. Então eu botei 2 fotos, uma foto do meu pai regendo um coro de músicos e eu regendo também um coro da minha igreja. E, na verdade, eu penso exatamente isso a respeito do coro. O coro, você não escuta uma voz só. Né? A gente costuma dizer, se você ouvir uma voz no meio do coro, essa voz está errada. Né? Ou ela está muito desafinada, ou ela está muito em destaque, destoando do coro. Né? O sentido de unidade, o sentido de sinergia, sim, todos trabalhando em prol do todo, não em prol de uma pessoa. Inclusive, quando o maestro fica de costa, ele está 100% voltado para o seu coro. Ele não tem outra distração a não ser ali o foco do seu coro. Então é um pensando em todos, e todos, quando estão no coro, eles estão olhando
só para o seu maestro, só para a sua condução. E eu acredito que isso seja uma boa metáfora do relacionamento do homem para com Deus, do ser humano para com Deus, né? Quando todo um povo, quando toda uma nação, quando toda uma comunidade, quando todo um grupo olha para cima e segue a batuta do grande maestro, né? E segue a condução daquele que é o referencial de todas as coisas, aquele que está lá em cima ou que está próximo da gente nos conduzindo, ele olha para nós como sendo um só pessoa, não tem um destaque. Todos estão no mesmo nível de atenção, né? Não tem um que seja principal, outro que seja mais especial, conquanto alguns sejam mais talentosos do que uns em uma coisa, outros mais talentosos em outras do que outro, mas a visão do maestro é a visão do todo. Então, essa metáfora e esse pensamento que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido do entendimento do relacionamento de Deus para com a gente, da gente para com Deus também. Muito interessante. Próxima citação é a seguinte: quando a poesia, a emoção, o sentimento e o transcendente vêm embrulhados na música de uma alma agradecida, a voz é o meio mais sublime para tocar o coração próximo. Cantar é a expressão mais visceral da arte humana. Eu acredito muito nisso. A voz não desmerecendo qualquer outro instrumento, mas a voz, eu penso que existe uma construção muito ímpar na voz humana, né? E que ela também toca de uma forma muito especial. Eu lembro de um funeral que eu fui, pai de um amigo meu, e estávamos todos ali naquele momento já do enterro mesmo, né? Uma pessoa levantou a sua voz e começou a cantar. Cantou em gratidão a Deus, cantou em honra e louvor a Deus, que era exatamente o que aquela pessoa que estava o corpo daquela pessoa que estava sepultada fez a vida inteira. E aí logo aquilo começou a tomar forma. E as pessoas começaram a cantar. Então, aquela expressão, ela de forma visceral, de forma de sair de mesmo das entranhas de uma pessoa e alcançar as outras pessoas, me fez ter essa percepção, né, de que é uma coisa sublime, de uma coisa especial, ela é tocante, mesmo que não tenha nenhum instrumento por perto, como eu falei anteriormente. A voz por si, ela já... O instrumento, ele toca sons. A voz, ela além dos sons, ela vem acompanhada de mensagens. Olha, que maravilha. Então, assim, isso daí torna a voz um elemento único que nenhum outro instrumento na face da Terra consegue executar. Maravilha. Nenhum instrumento. 5 minutos, eu tenho várias perguntas assim, em estilo ping-pong para você, todas versando sobre a música, mas a gente não vai ter tempo, provavelmente, porque eu queria ainda fazer uma questão maior, que é sobre os hinos tradicionais. Eu percebo que eles foram, por assim dizer, esquecidos da liturgia de boa parte das igrejas. Estou usando aqui, na verdade, um eufemismo, né? Eles foram abolidos, na verdade. Eu acho que em nome de uma linguagem contemporânea, que visa alcançar mais facilmente as pessoas, a teologia e a poesia ficaram em detrimento, ficaram comprometidos. Eu não sei como você avalia esse cenário. Gostaria de ouvir você sobre isso. Eu vou tentar resumir isso de uma forma muito específica. Eu sou, como nós já falamos aqui, eu sou filho de pastor que era músico, e eu fiz um curso chamado Curso de Bacharel em Música Sacra, né, que formava ministros de música em igrejas, né, principalmente nas igrejas batistas, mas outras igrejas de outras denominações, elas também tinham esse papel por entenderem a relevância, né, da música no contexto da comunidade, no contexto do mundo e tal. E não é um assunto fácil de falar. Eu inclusive, fiz alguns fatores, né?
uma live, mas eu acho que falta uma liderança nas igrejas que possa promover isso, né? Da mesma forma que você fala dos hinos tradicionais, as músicas corais também foram muito depreciadas em determinado momento, até ficar muito enfraquecidas. Os grupos vocais mistos, né? Aqueles quartetos que se tinham, coro de homem, coro de mulher, enfim, conjuntos. A declamação de poemas, eu me lembro que era muito comum, isso inexiste. Sim, sim. Fica diluída, né? Então, o papel desse ministro de música nas igrejas, ele fomentava isso. Hoje, nós temos líderes de grupos de louvor. Hoje, nós temos pessoas, líderes de ministérios de louvor, que é uma faixa do todo, né? Da obra completa, ela é uma faixa, mas existem outras faixas que a pessoa que ela tem o preparo, a pessoa que ela tem, antes de tudo, um chamado, porque a pessoa ela não se apresenta para fazer porque ela gosta de música. Para trabalhar a igreja como pastor, como ministro de música, como educador religioso, ela precisa ter um chamado do próprio Deus para que ela possa desempenhar esse papel e a pessoa tenha uma constância. Então, eu acredito que uma das coisas que enfraqueceu muito foi as igrejas deixarem de lado o papel do ministro de música, que era quem fomentava isso. Uma pessoa que, da mesma forma que o pastor se dedicava às ovelhas na parte do ensino, da pregação, da afirmação profética, da afirmação teológica da sua comunidade, o ministro de música ele fazia a mesma coisa, só que utilizando a música como esse fator de processo, né? Dentro da questão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Muitas igrejas estão voltando. Que bom. Não só com coros, mas também com os hinos tradicionais. O clamor tem sido tão grande por conta dessas músicas que não apresentam, às vezes, uma sustentabilidade teológica, elas não apresentam uma expressão muito mais presente dentro da palavra de Deus, é mais uma coisa intimista, né? E como intimista vai muito de quem compõe. Então foi uma experiência única para aquela pessoa naquele momento. Os hinos eles já são um compêndio muito maior, porque são experiências congregacionais, né? São experiências coletivas, isso daí é muito importante. Então acredito que isso daí seja um fator se nós quisermos realmente resgatar, a gente precisa ter uma pessoa especializada para isso. Ok. Vai encerrar, não vai dar tempo de eu fazer as perguntas. Falta 1 minuto, né? Então, Jean, quero agradecer a você. Muito foi um prazer conversar com você, prazer conhecer você antes de tudo. E desejo uma boa palestra amanhã. E todos que aqui estão conosco, gratidão por estarem aqui. E peço para que acompanhe amanhã o Jean na palestra sobre o projeto AMO. Muita coisa legal e importante vai ser dita, com certeza. Renovo aqui, então, minha gratidão pelo papo, Jean. Obrigado. Eu também te agradeço, Marcos. Muito obrigado aí, prazer te conhecer. E vamos juntos aí botar música para o mundo, musicalizar o mundo para encher o coração de amor das pessoas. Ok. E a gente, então, deixa as outras perguntas para uma outra live, né? Sim, ficamos na iminência de fazer uma próxima live em um outro momento. Ok, então. Forte abraço, querido. A todos, muito obrigado. Um grande abraço. A Eclésia.tech continua. Até segunda-feira tem muito papo bom, muita gente boa palestrando e conversando. Tchau, gente. É isso aí.